A graça e a paz, amados irmãos e amigos. Joaquim mais uma vez, Ministério Livre para as Nações. Hoje o Ministério Livre, ele está direcionado para as igrejas perseguidas, juntamente com a missão Open Door. Quando eu cheguei do Brasil para aqui, para Portugal, a Europa está fria de fato, tem se afastado do Senhor, isto é uma realidade. Eu passei alguns anos da minha juventude na obra missionária, ganhando vidas para Cristo, expondo a minha vida, muitas vezes ao vitupério, à vergonha, perseguições, mas também muitas experiências espirituais com os dons do Espírito Santo de Deus, com salvação de vidas, com curas de pessoas instantaneamente, com pessoas libertas do cativeiro, das garras de Satanás, muitas experiências, muitas batalhas, muitas feridas, muitos altos e baixos na minha vida. Não fui um super crente, tive muitas baixas, porque um soldado quando vai para uma guerra, ele sofre baixas, ele sofre ferimentos, isso acontece, mas no entanto, estou aqui de pé pela graça de Deus, quando muitos dos meus amigos, companheiros de obra já não existem mais, passaram já para o outro lado da vida eterna, para Cristo Jesus. Amigos, falando sobre as igrejas perseguidas, diz que estaria no projeto de oração pelas igrejas perseguidas. São 50 igrejas perseguidas no mundo todo, irmãos, onde os cristãos são perseguidos, são presos, são torturados e eles são mortos, entenda isso. Então isso é difícil, é muito constrangedor. E quando eu vim para a Europa, eu disse, não, eu vou impactar a Europa, eu vou evangelizar, eu sei que o Espírito de Deus que está em mim vai fazer algo. Não, nada disso. Fui para uma igreja que é missionária, não tive a oportunidade de sequer dar uma saudação apenas, e eu entendi que é exatamente que Deus não me quer em templos pregando para evangélicos. O Brasil hoje está uma confusão, o Brasil hoje está uma desordem religiosa muito grande. As pessoas perderam o objetivo do amor de Cristo, as almas em Cristo. Então eu falei sobre a primeira mensagem, queridos, sobre a Coreia do Norte, onde tem cerca de 25 milhões de habitantes norte-coreanos, comunistas, perseguidores do Evangelho, mas também existem 400 mil cristãos anônimos que servem ao Senhor, às escondidas, e muitas vezes são expostos, centenas deles são perseguidos, são pegos, são aprisionados, são torturados, são levados para os campos de trabalho forçado, eu falei, certo? E muitas que vão para a China, as irmãs servas de Deus, muitas delas são pegas pelos bandidos, pelos coiotes, se tornam prostitutas na China. Isso é terrível, meus irmãos. Uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que ama a Deus, você sai do inferno e cai em outro, pior ainda. Não se sabe o que é pior. Então nós temos que rasgar não nossas vestes, temos que rasgar o nosso coração, como o profeta Isaías falou para a nação. Deus não está querendo as vossas oferendas, os vossos sacrifícios externos, os vossos dízimos, as vossas ofertas, os vossos sábados. Deus quer que vocês se humilhem, rasguem os vossos corações, vocês pratiquem a verdade, vocês quebrem as ataduras da impiedade. É isso que Deus está querendo, queridos irmãos. E agora nós vemos que o Afeganistão, o segundo país que mais persegue e mata os cristãos. O que é o Afeganistão, meus queridos irmãos? Para os irmãos terem ideia, no Talibã, 20 anos atrás, o Talibã, ele participou juntamente com a Al-Qaeda, que é um movimento terrorista contra o Ocidente, e eles lançaram aquelas bombas sobre as torres gêmeas, aqueles aviões, e houveram milhares de mortes. E os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, expulsaram esse movimento radical Talibã, é uma guerrilha religiosa, misturada religião com guerrilha, expulsaram
esse movimento terrorista, onde o Bin Laden ele tinha o controle desses movimentos do Talibã e da Al-Qaeda, e que ele foi pego e que ele foi morto, certo, irmão? Então, aquele povo do Afeganistão tiveram um novo governo, certo? Os americanos estavam lá, os soldados estavam lá para impedir a presença do Talibã, que era um grupo terrorista que apoia a Al-Qaeda, certo? Só, irmãos, que mesmo assim, os afeganistãos, 99,9%, eles são islâmicos, é um povo muçulmano, eles não suportam, eles não toleram uma religião do Ocidente. Sim, a religião oficial é o islamismo, e aqueles que forem contra o islamismo, eles serão punidos, certo? E com a morte severamente. E para os irmãos terem ideia, enquanto na Coreia do Norte, com 25 milhões de habitantes, 400 mil são cristãos que vivem às escondidas, se expondo por causa do amor de Cristo, mesmo assim com risco de vida. No Afeganistão, meus queridos irmãos, a população, eu até me enganava, achava que era só uma colônia, são 32 milhões de afegãos, todos muçulmanos, todos islâmicos, certo? E eles não toleram a religião do Ocidente. O cristianismo é uma ameaça para eles, certo? Então só existem cerca, segundo o movimento Portas Abertas, cerca de 3 mil a 12 mil cristãos no Afeganistão. Olha a diferença, irmãos, o quanto é difícil, o quanto é terrível ser cristão. É quase impossível você ser um cristão no Afeganistão, meus amados irmãos, onde as pessoas no Afeganistão, elas são vigiadas pelos filhos dos pais, são vigiados pelos primos, são vigiados pelos parentes. Então, a marcação, antes mesmo do Talibã, era cerrada. E quando um pai de família, um chefe de família se convertia a Cristo, e quando ele era pego, ele era executado, ou ele era fuzilado, ou ele era decapitado diante de todo o público ali no Afeganistão, certo? As mulheres dos afeganistãos que se convertiam a Cristo, elas são levadas para trabalhos forçados, onde em 3 dias elas são chicoteadas, elas são torturadas, elas são espancadas até derramar sangue de 3 em 3 dias, até que elas retornem para o islamismo. É assim, queridos, que acontece no Afeganistão. Porque o Afeganistão, eles têm os ensinamentos de Maomé. É o seguinte: quando aquelas torres gêmeas foram explodidas, onde 29 guerrilheiros que pertencia à Al-Qaeda, comandado pelo Bin Laden, eles explodiram aquelas torres gêmeas. Todos os países do Oriente Médio são muçulmanos, eles aplaudiram de pé. Aqueles homens foram heróis. Segundo a tradição no Alcorão, aqueles 19 homens estão assentados com Maomé, certo? E cada um daqueles heróis, eles têm direito, segundo o Alcorão e as palavras de Maomé, a 72 virgens. Cada guerrilheiro que explode o Ocidente, que mata pessoas inimigas, o prêmio deles é o galardão deles, está do lado de Maomé, com 72 esposas. E as mulheres afeganistãs, que são guerrilheiras, que se tornam também mulheres bombas, quando eles explodem matando seus inimigos, a recompensa deles também é estarem do lado de Maomé e terem direito um homem. E este homem pode ser o seu próprio marido, que foi morto, certo, também em guerra, e que este homem é perfeito lá no paraíso. Ou seja, segundo a tradição do Alcorão, dos muçulmanos, um homem ele pode amar várias mulheres, mas uma mulher só pode amar um homem somente. É assim que funciona, irmãos, as leis ali no Afeganistão. É assim que eles entendem que o Ocidente é o inimigo. Ele corrompe, e por isso que quando um muçulmano ele se converte a Cristo, ele está sendo um traidor da sua pátria, um traidor da sua religião, e a punição
sem dúvida, é a morte para aquele homem, certo? E as suas esposas, mulheres, são levadas a trabalhos forçados. É assim que funciona no Afeganistão, que hoje está controlado pelo maior grupo terrorista de todos os tempos, o Talibã, que quando o Trump retirou os soldados do Afeganistão, que não havia necessidade, simplesmente o Talibã assumiu, entrou na cidade de Cabul, expulsou os líderes, matou a liderança e assumiu. E a coisa ficou tão séria, tão severa, que os próprios afeganistãos, que são fanáticos religiosos e que também matam cristãos, eles estão fugindo do Afeganistão com medo da liderança talibã, que eles são terríveis, eles são muito piores, sabe, do que os próprios afeganistãos. É assim que está aquele país do Afeganistão e que carece de oração dos cristãos. E o que é que acontece? Por que as pessoas se convertem? Por que as pessoas não negam Jesus? Por que as pessoas não morrem? O que acontece no meio dos muçulmanos, desde que eles creem em revelações, eles creem no paraíso, um pouco parecido com a doutrina judaica e cristã. E o que acontece? Que Jesus tem aparecido muitos muçulmanos e por isso eles se convertem, porque o Senhor tem aparecido para eles, para essas pessoas, sabe, irmãos? E por que não aparecem as mulheres? Porque aparece o homem, porque o homem é o líder. Porque se aparecesse essa mulher, o varão não aceitaria, certo? Então o Senhor se manifesta para o homem. Então a perseguição no Afeganistão hoje está muito terrível, está pior mesmo do que a própria Coreia do Norte. Então vamos orar pelo Afeganistão, meus amados irmãos. Eu estou em 30 dias orando pela Coreia do Norte. Comecei no dia 20 no primeiro vídeo, só vou terminar no dia 20 de julho, e depois do dia 20 de julho estarei orando pelo Afeganistão. São 50 países, o desafio, a chama acesa no meu coração. Deus reacendeu a chama na Europa, Ministério Livre, eu coloquei uma chama acesa na Europa. Eu convoco você, 15 milhões de brasileiros que fugiu das igrejas evangélicas, dos templos, que está jogando bomba nas igrejas, nos pastores. Não, meus irmãos, pega o dínamo de Deus que está na sua vida. Vamos direcionar em oração pela Coreia do Norte. Vamos direcionar em oração pelo Afeganistão. Vamos fazer a diferença em oração. Não, nosso inimigo não é carne, não é sangue, é principados e potestade. Se nosso inimigo não somos os irmãos, deixa os irmãos servir a Deus a maneira deles, irmãos. Vamos orar por aqueles que estão precisando. Você é um servo de Deus. Você, 15 milhões que afastou da igreja porque eles estão em apostasia, é um ministro de Deus. Então passe a orar comigo. Vamos aliançar comigo, Ministério Livre, em prol das igrejas perseguidas. São 50 igrejas. Comecei pela Coreia do Norte. Hoje termino com o Afeganistão, depois citarei outras. Serão 30 dias de oração para uma nação perseguida, depois mais 30 dias para outra nação perseguida. Vamos juntos orar. É isso que Deus está querendo de nós. Orar por aqueles que de fato estão em risco de vida. Orar por aqueles que de fato, que nesse momento estão nas prisões. Orar por aqueles que estão de fato neste momento sofrendo torturas. Orar por aqueles que estão sendo nesse momento, tanto na Coreia do Norte quanto no Afeganistão, estão sendo torturados, uns sendo decapitados, outros sendo fuzilados. Essa é a nossa oração, o dínamo de Deus em prol dessas nações. E deixo aqui o meu abraço para todos os meus amigos e ouvintes, em nome de Jesus. Amém.